Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, volta e meia aqui no canal, eu venho falando do Ubuntu 22.04. Ele me surpreende sempre e a Canonical tem mantido atualizações de segurança e atualizações mais complementares de toda a interface desse sistema. O interessante é que quando você entra no site por exemplo, para fazer o download do Ubuntu, ou seja, ubuntu.com, e aqui você vem na opção Ubuntu Desktop Homepage, você vai ver que a opção padrão aqui é o 22.04. O 22.04, que está na versão 3, ele vai ter suporte garantido até abril de 2027. Então aqui se a gente pegar a tabelinha, ó, o 24.04 LTS, que vai vir em abril de 2024, vai ter suporte até abril de 2029. E o 22.04, ele tem até abril de 2027, ou seja, você tem um tempo bacana aí para não se preocupar em trocar de sistema operacional. E quando eu coloco que é uma excelente opção para quem está migrando do Windows, principalmente para o público que já trabalha com TI. Então, se você é programador, de acordo com o Market Share, você pode pesquisar isso, né, que faz pesquisas de sistemas operacionais, o Ubuntu é a distribuição mais utilizada por programadores. E aí você pode me dizer, mas eu discordo disso porque eu não utilizo Ubuntu, eu utilizo Linux Mint. Eu discordo disso, mas eu utilizo Zorin OS, ou eu utilizo Elementary. Se você parar para pensar, essas distribuições elas utilizam como base, na sua maioria, utiliza como base o Ubuntu 22.04, ou seja, por baixo das configurações e das personalizações das distribuições em si, está o Ubuntu 22.04 ali como um carro-chefe. O Canonical tem trabalhado bastante e, indiferente da sua opinião e da minha opinião, falando sobre algumas controvérsias do sistema, principalmente em relação ao gestor de pacotes Snap, é inegável que o Ubuntu ele é sucesso. Lá no Windows, no WSL, quando você instala o WSL2, você já tem por padrão ali o Ubuntu. Então a Canonical está chegando aí cada vez mais como uma grande opção de sistema operacional, que já foi no passado, e talvez por uma decisão de mudar ali a interface que ela tinha no passado, que era chamada de Unity. Aliás, tem um vídeo bem interessante aqui no canal sobre o Ubuntu Unity, que o projeto continua em desenvolvimento paralelo aí. Hoje desagradou um pouco e muitas pessoas migraram. Muitas foram, por exemplo, eu fui para o Pop OS e depois para outras distribuições. Se você é bem iniciante no Linux, uma distribuição que eu recomendo, inclusive eu faço parte aí do desenvolvimento da distribuição, é o Big Linux, uma distribuição nacional e que é muito focada no usuário iniciante, no principiante, para você ter todo, tudo que você precisa aí no seu computador. Já o Ubuntu, eu digo que é uma distribuição assim, com foco mais profissional para o corporativo. Então, se você quer trabalhar com tecnologia, é legal você utilizar o Ubuntu. Por quê? É interessante. Porque é a distribuição, o sistema operacional que mais está na nuvem e que você tem maior documentação. Então, por exemplo, você vai instalar container. Se você coloca uma busca lá Docker no Linux, é, provavelmente, é que aqui eu já pesquisei no Linux Mint, né? Provavelmente a maioria das documentações vai ser relacionadas ao Ubuntu, ó, como foi aqui, tá? Então, install Docker Desktop Linux. Quase toda a documentação é voltada para o Ubuntu, né? Ou Ubuntu. Então, como eu disse, né? E isso não só no caso do Docker, mas Kubernetes, né? Entre outras tecnologias aí, o DevOps. Então, e programadores também, você tem uma facilidade maior de encontrar tudo que você precisa, documentação Python para o Ubuntu, indiferente da linguagem aí, as documentações, elas é uma rede mundial e é a distribuição que está aí.
E mesmo quando você não opta pelo Ubuntu, provavelmente a distribuição que você está utilizando, como eu disse, exemplo, né, Zorin, Elementary, Linux Mint, mesmo o Linux Mint ali, é que esses tutoriais vão servir. Por quê? Porque a base desses sistemas operacionais também é o Ubuntu. E aí no site nós temos lá para download a versão 23.10, que é a versão mais nova, que vem com o Gnome 45 e tudo mais. Entretanto, o 2204 ele me conquista sempre pela simplicidade e as atualizações que a Canonical vem fazendo. E eu saber que eu tenho até 2027 esse sistema, tô tranquilo. E, bom, o que que, quando eu digo as atualizações? Se você pegar esse sistema, ele está com um kernel novo, 6.2, atualizado automaticamente aí pela Canonical, né? Então a gente tem um kernel, o kernel Linux é o núcleo. Quanto mais novo, melhor é para os hardwares mais novos. Não necessariamente um kernel novo vai ser melhor para o seu hardware, se o seu hardware for antigo. Às vezes um kernel antigo vai funcionar melhor, né? Porque alguns módulos eles são atualizados pensando-se no hardware mais novo. E é um kernel bacana que está trazendo um desempenho legal. E o 2204 ele tem uma adoção sim do Snap, né? Como as versões mais novas do Ubuntu cada vez mais adotando esse sistema de gerenciamento de pacotes. Vale a pena você ler um pouquinho sobre o Snap. Quando ele começou, o Snap realmente me deixava meio desconfortável por algumas questões. Primeiro, que no desktop eu não via muito sentido, eu via mais sentido no servidor. Porque no desktop tinha algumas inconsistências, principalmente em relação ao GTK, as configurações do Gnome. Então você instalava um programa, esse programa ele não ficava com uma aparência bacana, né? Não trazia os temas aqui igual do Ubuntu. Você tinha esse problema visual. Segundo, o desempenho do pacote Snap, porque como funciona um pacote Snap? O pacote Snap, a grosso modo, ele funciona dessa maneira. Quando você instala um programa .dev, você instala esse aplicativo e ele precisa de quê? Ele precisa de dependências, tá? Então, essas dependências, que eu vou colocar aqui, por exemplo, a gente vai instalar, vamos pegar um programinha para instalar aqui, para a gente ver as dependências. Então, eu vou instalar um programa sudo apt install elinx, que é um navegador de texto em modo texto. O elinx, ele precisa aqui de algumas dependências, ó. Ele precisa disso daqui, ó, para funcionar, tá? Então, o elinx, ele precisa dessas dependências aqui. Vamos copiar essas dependências aqui. Tá? Copiar. Colar. Então, o elinx, ele precisa das dependências elinx, data, libv4 e etc aqui. Beleza. Então, quando a gente instala o elinx, essas dependências, elas vão ser instaladas no nosso ambiente. Então, lá dentro, provavelmente de varlib, a gente vai ter essas dependências aqui instaladas. Amanhã ou depois eu preciso instalar um outro programa, sei lá, eu vou instalar agora o Lynx. O Lynx precisa da dependência liblua, ele vai procurar aqui dentro e vai utilizar. Ou seja, essa dependência, essa biblioteca, ela pode ser compartilhada, que a gente chamamos de bibliotecas compartilhadas. Mas isso é bom e é ruim. Por quê? Primeiro que o sistema ele precisa ter acesso aqui à biblioteca do diretório raiz, ou seja, uma biblioteca geral que serve para todos os programas. Isso significa que caso você tenha alguma vulnerabilidade no seu sistema e essa biblioteca ela seja afetada, todos os programas, como o Link, o Elinx, que precisam dela para funcionar, esses programas vão parar de funcionar. Então você afeta todo o seu sistema operacional por conta de uma biblioteca, né? Todos os aplicativos que utilizam ela. Então, esse é um ponto negativo. Um outro ponto negativo é que quando você precisa fazer uma atualização, então digamos que saiu uma versão nova do Elinx. Só que essa versão nova do Elinx, ele não funciona com o liblua 5.1. Agora ele funciona com o liblua 6. E aí eu vou e falo, legal, eu quero muito usar o Elinx novo. Eu atualizo o liblua 6. O Elinx novo está funcionando.
Mas eu também usava o Lynx. Só que o Lynx, ele não funciona com o libLua 6. Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Então, ele funcionava só com o libLua 5.1. E aí, o que que acontece? Para de funcionar o Lynx. Ou eu posso até fazer meio que um hack aí, colocar em uma biblioteca num caminho diferente, mas enfim, por padrão vai parar, tá? Então eu tenho esse segundo problema. Primeiro, uma questão de segurança. Segundo, que essa biblioteca compartilhada, quando eu atualizo, vou atualizar ela, precisa se atualizar os outros sistemas, as outras aplicações. E aí a gente teve o quê? A gente vem com o pacote Snap. O que é o pacote Snap? O pacote Snap, primeiro, é que os aplicativos eles rodem a nível de usuário. Então a gente tem lá no diretório do usuário os diretórios dos programas. Por exemplo, vou colocar aqui o OBS Studio. E dentro do OBS Studio eu vou ter tudo ali, as bibliotecas que eu preciso, e isso vai rodar no formato de um container. Então, se esse OBS Studio ele falhar, tiver uma vulnerabilidade, não vai afetar os outros programas. Por quê? Porque ele já vem com todas as bibliotecas, as dependências que ele precisa dentro do próprio pacote. Então, isso é um ponto positivo. Segundo, a questão de segurança. E terceiro, é que é possível eu instalar várias versões do mesmo programa. Então, eu posso ter o OBS Studio que está lá no repositório de teste, e o OBS Studio estável. Então posso testar e ter. Por quê? Porque cada pacote tem as suas dependências, não precisa do outro. O que não daria para acontecer, para ocorrer com o pacote Debian. Eu não posso ter uma versão, por exemplo, 3 e instalar em paralelo uma versão 3.2, né? Ele vai automaticamente sobrescrever, tá? Então eu posso testar várias versões de programa. E hoje o Snap ele está rápido, está estável. E o mais interessante, que diferente de você, da sua opinião pessoal ou da minha, isso está se tornando um modelo a nível de servidor pela questão de segurança e um modelo a ser adotado principalmente na nuvem, né? Então, quando isso você tem esse modelo que está sendo adotado, principalmente se você vai trabalhar com Linux, você vai se tornar um administrador de Linux, um administrador de servidor Linux, esse modelo aqui de servidor, ele vai fazer com que você aprenda essa tecnologia. Então não adianta você ter algum tipo eu não quero usar isso, né? Eu não curto, porque você vai ser forçado pelo mercado a ter que aprender isso em determinado momento. Então, como eu disse, volto a dizer, se você está procurando um Linux só por diversão aí, para o seu dia a dia, né? Até para programar tudo, dá para você fazer essas tarefas. Mas desde que não seja pensando mesmo no mundo corporativo, porque o mundo corporativo tem suas regras, tem seu jogo. Então, você pode usar o Big Linux, um Zorin, né? Distribuições aí mais voltadas para as pessoas em casa. Agora, se você quer seguir uma linha de aprendizado para o mundo corporativo, para trabalhar numa empresa, não tem como, você tem que seguir a linha Ubuntu, SUSE e Red Hat. Não dá para fugir desses três caras, tá? São os caras que dominam o mercado corporativo e é onde domina as certificações, a certificação Red Hat baseado nela, né? RHCSA é Red Hat. Certificação CLA de Linux é SUSE. E certificação canonical ou certificação a própria LPI, praticamente se você vê a LPI foi baseada ali em Debian, a própria certificação. Apesar que fala que a LPI não tem uma distribuição por trás, mas tem muita coisa ali que a gente vê, os arquivos de configuração padrão que seguem o padrão Debian, o padrão Ubuntu, tá? Legal? Então, beleza. Agora vamos, já entendemos isso daqui, legal, e eu quero dizer o quê? O, o Ubuntu 22.04 que nós estamos utilizando aqui, ele recebeu todas essas atualizações e a loja de aplicativos dele está funcionando muito bem, mostrando aí a versão estável, tá? Então, na versão mais nova, nós temos uma loja que ainda está com alguns bugs e tudo mais. Essa daqui está estável. Então, a gente consegue, por exemplo, encontrar tudo que a gente precisa aí. Vamos ver aqui o Teams e de uma forma estável, tá? Ainda algo que eu não gosto muito nessa loja é essa demora. Então, às vezes demora aqui para procurar alguma coisa, você volta aqui, vai lá e daqui a pouco ele encontra. Então, essa demora na busca
Me irrita um pouco ainda, mas é uma configuração dessa versão, eu acredito, não vai mudar, porque não vai ser atualizada aqui essa loja. Mas, enfim, uh, funciona, tá? Tem um pouco de paciência que ela funciona. Aqui, ó, Teams for Linux, quando você clica, a gente vai instalar essa opção da fonte o quê? Snap. Então aqui, ó, nós temos a versão Edge, que é a versão de teste das coisas, e a versão Snap, que é a versão estável. Então eu vou clicar aqui em instalar, colocar minha senha e aguardar a instalação. Então, simplesmente funciona, tá? Outro ponto interessante, né, além do kernel novo e ter mostrado para você que essas atualizações do Snap não é só para a versão nova, essa versão continua estável e funcionando muito bem, é a utilização mesmo de recursos de hardware. Se você ver, eu estou utilizando aqui o consumo de hardware de memória, 3.8 de alocação. E é um consumo que eu coloco até alto, mas a gente tem que levar em consideração que eu estou utilizando aqui alguns processos como o OBS, só ele aqui utiliza 416, mais algumas coisinhas aí, de memória. Então você tira lá daqueles 3, 416. A loja também, Snap Store, ela é pesadinha aqui, 264 megas. Depois eu tô com o navegador Chrome e eu também tô gravando, né? Tal, já coloquei ali o OBS. Então, você somando tudo, pós-boot, o recurso do sistema, ele fica em torno aqui de 1 GB e 400, tá? O que é bem baixo para um sistema operacional moderno. Então, esse desempenho é bem interessante aí na máquina. E o consumo de CPU também fica bem baixo. Se você ver aqui, eu estou em torno de 14%, mas eu estou gravando com OBS, está rodando aqui em background, e ele é um sistema bem pesado de gravação. Mas, tirando isso, o sistema funciona de forma muito fluida e de uma forma muito bacana. E claro, se você quiser brincar um pouquinho, a gente pode abrir aqui e habilitar algumas coisas, como a aplicação Hidamari que eu fiz no último vídeo aí de live Wallpaper, né, que permite você colocar um papel de parede animado. E você vê aqui, mesmo com esse papel de parede animado, ele subiu aqui, ó, de 3.800 que eu tava para 4 e pouquinho, porque o papel de parede aqui, o Remade Player, tá em torno de 140 megas para rodar esse videozinho, ó, um videozinho que vai ficar rodando aqui de fundo, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí, né? Falando do Ubuntu 22.04. E aproveitando, eu quero dizer para vocês aqui, mostrar o site da escola do linux.com.br, que melhorou aqui, é nova parceira nossa aqui do canal. E eles têm um curso aqui, bem bacana na área de curso, que é um curso sobre administração de servidores Ubuntu. Então, se você já está pensando com esse foco de se formar e ser profissional, lá na Escola Linux, só digitar escolalinux.com.br e vir aqui e conhecer aí o curso de servidor Ubuntu, que eu acho bem legal. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus.